Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre alianças e nós estamos aqui praticamente quase finalizando este estudo e então vamos dar continuidade. Nós estávamos aí na aula anterior falando sobre a aliança eterna. E dissemos que esta aliança é eterna porque ela foi feita no céu pelas pessoas da triunidade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela é anterior, né, a todas as alianças porque deu origem às alianças redentivas. E vamos falar agora sobre as palavras da aliança eterna. As Escrituras, ou a Bíblia, mostram que a presciência, eleição, chamado e os propósitos de Deus foram predestinados antes da fundação do mundo, bem como desde a fundação do mundo. Numerosas promessas são dadas por Deus na Bíblia e todas elas têm o sim e o amém em Cristo, Citamos as principais promessas. Então, primeiro, promessas de bênçãos. Vida eterna, a promessa da vida eterna. Essa principal promessa desta aliança é a promessa de uma vida eterna. O Deus que a prometeu não pode mentir, e isto ele fez antes do começo do mundo. Esta é a maior promessa que Jesus deu e que se tornou possível através da nova aliança, que já vimos. As palavras da nova aliança são as palavras da aliança eterna que estavam ocultas em Deus e que foram reveladas em Cristo. Todos os textos estão na apostila para confirmar cada afirmação que nós fazemos. Por isso, recomendo que você tenha a apostila. Outra promessa, imortalidade. Ter vida eterna como Deus tem envolve a promessa de imortalidade. Mortalidade significa morte e condenação. A promessa de imortalidade está disponível a todos os que nasceram de novo espiritualmente em Cristo Jesus. Estes receberão um corpo imortal. Então, este corpo mortal será substituído por um corpo imortal para viver lá na eternidade no céu com o Pai, com o Filho, né? Com o Espírito Santo, ok? Promessa de reino eterno. Todas as promessas aqui são eternas. O reino de Deus é um reino eterno que o crente em Jesus herda. Este crente foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino de luz e vida eterna. Tudo isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Outra promessa, herança eterna. A herança perdida em Adão é restaurada em Cristo, que é chamado segundo Adão. Outra promessa, amor eterno.
O crente em Cristo Jesus encontra amor, bondade, misericórdia, salvação do julgamento eterno. Outra promessa, justiça eterna. Cristo trouxe o homem caído no pecado à justiça eterna que nunca poderia ser obtida pelo ser humano. Outra promessa, habitação eterna. O crente da nova aliança receberá um lugar de habitação eterno. Então, essa habitação jamais passará. Gozo eterno ou alegria eterna, força eterna, nome eterno e promessa de vitória eterna. Todas as promessas aos vencedores envolvem realidades eternas. Ao vencedor é dada da árvore da vida eterna. Nós teremos acesso à árvore da vida eterna, que estava lá na aliança edênica. Ao vencedor é dada a promessa de que não será ferido com a segunda morte, que começou lá com Adão. Ao vencedor é dada a promessa do maná escondido e uma pedra branca com o seu nome, e quem come do maná não morrerá. Ao vencedor é dada a promessa de poder sobre as nações, reinando com cetro de ferro. Também ele receberá a estrela da manhã que fala do reinado com Cristo sobre os inimigos. Ao vencedor é dada a promessa de se vestir de vestes brancas, tendo o seu nome confessado diante do Pai e dos anjos. Isso aponta para o corpo glorificado, a veste que Adão e Eva perderam com a queda. Nós teremos de volta. Ao vencedor é dada a promessa de ser coluna no templo de Deus, tendo o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade de Deus escritos sobre ele. Isto fala da natureza perfeita, imagem e caráter de Deus em Cristo, né? De Deus em Cristo, sobre o vencedor. Maravilhoso, olha quantas promessas eternas. Ao vencedor é dada a promessa de ser coluna no templo de Deus, tendo o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade, né, de Deus escritas aí sobre ele. Então isso é tremendo. E o vencedor também reinará em vida no trono com Jesus e se sentará no seu trono, assim como Jesus se sentou no trono do Pai. Isto significa que todo o domínio perdido em Adão é restaurado em Cristo. O vencedor vencerá todas as coisas e Deus será o seu Deus. Esta é a promessa das promessas, pois abrange todas as promessas que Deus fez. Estas promessas, tendo elementos eternos, serão desfrutadas para sempre. Devemos notar que há certas promessas na Bíblia que são apropriadas e recebidas
aqui e agora. E há outras que os crentes nunca receberão na terra, mas morrerão em fé, olhando para elas, e elas serão recebidas na eternidade por vir, na cidade eterna de Deus. Promessas que são para desfrutar aqui e agora, nós vamos desfrutar, mas aquelas que só desfrutaremos na eternidade, nós viveremos aqui até sairmos da terra, olhando firmemente para elas em fé. A Bíblia tem numerosas promessas para o redimido, que são eternas e tornadas possíveis pela nova aliança dentro da aliança eterna. Todas as promessas de redenção, salvação através da graça, ressurreição e vida eterna estavam na aliança eterna e foram gradualmente descortinadas nas alianças terrenas. E a plenitude de todas elas é a nova aliança com suas promessas. Então, aquilo que eu sempre digo, Deus trata conosco de um degrau a outro degrau e a outro degrau, no nível de ensino, no nível de revelações. Então, ele não deu tudo na edênica, não deu tudo na adâmica, na abraâmica, na noética. Então, foi acrescentando, 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 até chegar na nova aliança, que aí descortinou. Tudo se culminou aí na nova aliança. Agora veja, há promessas de maldição também, né? Na aliança eterna. As maldições de qualquer aliança terrena encontram sua consumação na maldição da aliança eterna. A maior de todas as maldições será o banimento da presença de Deus e a rejeição do Cordeiro, ou seja, de Jesus, bem como ser lançado no lago de fogo, que é o inferno final, e esta então é a maldição das maldições. Todos os que rejeitam a nova aliança de Deus em Cristo, que rejeitam as palavras, o sacrifício, o selo da aliança, serão lançados no inferno depois do julgamento do trono branco. O inferno final é referido como vergonha eterna, lago de fogo e enxofre eterno, castigo eterno, destruição eterna, cadeias de escuridão eternas, perdição eterna e segunda morte. Também é referido assim. Aqueles que vão para esse terrível lugar escolheram, decidiram rejeitar a redenção, a aliança redentiva de Deus em Cristo e, portanto, estarão eternamente fora do relacionamento de aliança com Deus. Eles rejeitaram o evangelho eterno,
O inferno não foi preparado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Todos aqueles que fazem aliança com a morte e o inferno, isto é, que servem ao diabo e ao pecado, viverão eternamente com ele em sua prisão. Esta punição e tormento serão eternos sobre todos quantos não aceitaram a aliança de Deus em Cristo Jesus. Deus trouxe o escape, Deus trouxe a solução para o pecado, mas deu livre arbítrio às pessoas para aceitar ou rejeitar. Aceitando, tem todas as promessas de bênçãos eternas. Rejeitando, tem todas as promessas de maldição eternas. Vamos olhar para os termos da aliança eterna, né? O que é exigido? Fé. Primeiro, fé. O amor de Deus pelo mundo, pelos seres humanos, é demonstrado na dádiva de seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor é outra exigência. No amor de Deus estava o motivo dele, tanto na criação como na redenção, né? Então, Deus criou por amor e Deus redimiu por amor. Ele é motivado pelo amor, porque Deus é amor em sua essência. E é inteiramente apropriado que o ser humano tenha uma resposta de amor a esta iniciativa de amor por parte de Deus. Então, como responder ou corresponder ao amor de Deus? Amando-o acima de tudo e de todos. E se nós o amamos, guardamos os seus mandamentos. Guardar aqui não é enfiar numa gaveta, é obedecer. Obediência, portanto, é outro termo. Jesus Cristo é o autor da eterna salvação para todos os que o obedecem. Então não adianta dizer eu amo a Deus, eu amo Jesus e desobedecer os seus mandamentos. Adão caiu da fé e da obediência de amor sob a aliança edênica. Através da nova aliança em Cristo, somos restaurados à fé e à obediência de amor por toda a eternidade. Né? Viveremos para sempre, então amaremos e obedeceremos para sempre. A intenção de Deus na criação do homem foi trazê-lo ao estado de perfeição, sem pecado, da qual seria impossível cair, né? Quando Deus fez Adão, ele o fez à sua imagem e semelhança. Este processo foi interrompido pela queda do homem, mas através da obra completa da nova aliança em Cristo, Deus transmite sua própria perfeição ao homem, assegurando sua fé perfeita e a obediência de amor por toda a eternidade. Por quê?
porque o nosso espírito foi recriado à sua imagem e semelhança. Então, em nosso espírito, nós temos a essência, a perfeição de Deus. E o nosso espírito é o nosso ser real, verdadeiro, que deve influenciar toda a nossa personalidade, nas suas capacidades de pensar, sentir e tomar decisões. O juramento da aliança eterna. Nos conselhos da triunidade, o Pai deu ao Filho seu juramento. Este juramento envolvia o fato de que sobre a encarnação voluntária, estou dizendo encarnação, não estou dizendo reencarnação. O Verbo se fez carne. O Deus sem carne se fez carne para ser semelhante ao ser humano. E essa encarnação do Filho foi voluntária. E aí, então, por ter um corpo de homem, ele pôde morrer na cruz por causa do pecado. O Pai, então, o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu um sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, aquele ser, que aparece lá bem no começo da Bíblia para Abraão. Os juramentos das alianças noética, abraâmica, davídica e nova aliança eram apenas expressões na terra desse juramento da aliança eterna. O livro da aliança eterna. Porque a aliança eterna, ela é baseada nos atributos essenciais de Deus sobre a sua presciência, eleição, predestinação e propósito. Deus foi capaz de colocar os nomes dos redimidos no livro da vida do Cordeiro. Veja quanta coisa Deus fez por nós, para nós, e tudo visando a eternidade também, não só o aqui e agora, Vamos ver sobre o sangue da aliança eterna. Porque as alianças de Deus envolvem tanto a criação quanto a redenção do ser humano, e porque Deus previu a queda do homem, a aliança eterna necessitava da encarnação do Filho eterno de Deus. E foi o eterno propósito de Deus contido na aliança eterna que foi cumprido na obra de Cristo na nova aliança. O corpo. Então veja, o ser humano, ele é um ser trino, feito em 3 partes. O ser humano ele é um espírito. Ele possui uma alma, a alma é composta pela mente, emoções e vontade, isto é, a personalidade da pessoa. E também tem um corpo físico, material, matéria. O pecado do ser humano necessitava de redenção, O homem falhou. E ninguém da raça adâmica podia redimir-se por si mesmo, pois todos nasciam já em pecado. Então, essa natureza pecaminosa já estava
dentro do espírito do ser humano. E isso o homem por si só não podia remover. E, portanto, era necessário que Deus, elaborasse um plano de redenção para o ser humano caído no pecado. Mas Deus não poderia redimir esse ser humano somente como Deus. Ele precisava se tornar homem, se colocar no mesmo nível, do homem para poder redimir o homem. Então o Filho de Deus se tornou homem, tomando sobre si um corpo humano igual ao nosso. E o Verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre os seres humanos. O Filho de Deus foi encarnado, tomou um corpo de carne e, ao tomar sobre si um corpo humano sem pecado, por isso que Jesus não foi gerado de José, esposo de Maria, mas, o noivo ou prometido de Maria na ocasião, mas somente foi usado o óvulo de Maria, a parte de Deus para fecundar este óvulo foi sua palavra. Nós já vimos que Deus tudo cria falando. Apareçam as luzes, apareçam os luminares. E Deus fala e o que ele fala acontece. E ele disse, o anjo disse a Maria as palavras que recebeu de Deus: darás à luz um filho. Esta palavra se concretizou, se materializou num corpo para Jesus. Foi assim. Então, nós vemos que Deus fez a sua parte, E o corpo de Jesus, então, foi formado ali, o ser de Jesus foi formado sem pecado. Não havia o pecado em seu espírito, no seu ser real e nem na sua personalidade. E por isso, ele que não tinha pecado, se fez pecado por toda a humanidade e pagou o preço. E o preço era de morte. Todo aquele que pecar morrerá. Então, Jesus morreu porque tomou o nosso lugar naquela cruz. E todos os sacrifícios de animais que aconteciam no Antigo Testamento, nas outras alianças, apontavam. Eram uma sombra, uma figura daquilo que viria em Cristo Jesus, Então, Jesus foi, de fato, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todas as pessoas que creem nele, que o aceitam, que o recebem como Filho de Deus, como o ressurreto dentre os mortos, como uma pessoa da triunidade, e põe a sua fé nele, a sua confiança, e em amor e obediência, segue todos os seus ensinamentos. Estes receberão todas as bênçãos eternas prometidas na nova aliança e na aliança eterna também. Que você possa ser abençoado e cresça nesse conhecimento revelado da palavra de Deus. Amém.